Esse aqui é o rosto de um dos adversários mais assustadores que a humanidade já enfrentou. E nessa análise, a gente vai desvendar a história do vírus mais letal que existe no nosso planeta. Olha, isso pode até parecer o começo de um filme bem bizarro, né? Mas essa cena, ela foi 100% real. Foi um esforço de saúde pública. É que as cabeças de galinha estavam recheadas com uma vacina, tudo para combater uma epidemia de raiva que estava rolando na vida selvagem. Era, no fim das contas, uma tentativa de derrotar de uma vez por todas o vírus mais mortal que a gente conhece. E o nome desse monstro é Lissa, um nome que veio lá do espírito grego antigo, da fúria, da raiva ensandecida. E é um nome que, como a gente vai ver, faz todo o sentido. Então, a raiva é uma doença que assombra a gente há pelo menos 4.000 anos. Ela tem essa capacidade de transformar animais em bestas furiosas e pessoas em algo que parece saído de um filme de terror. Mas o que torna o Lissa tão fascinante não é só o quão estranha e mortal a infecção, mas o jeito que ele tem de ser incrivelmente eficaz em escapar das nossas defesas. E aqui está o segredo por trás dessa complexidade toda: a simplicidade. O vírus da raiva é feito de apenas 5 proteínas. Só 5. É como se fosse um projeto minimalista para causar o máximo de estrago possível. E com essas 5 míseras proteínas, o vírus segue um plano perfeito de 5 etapas: infectar, se esconder, viajar, se multiplicar e se espalhar. É uma estratégia que é, ao mesmo tempo, brilhante e totalmente assustadora. Bom, então como exatamente essa invasão toda começa? É aqui que a genialidade desse vírus começa a aparecer de verdade. Tudo começa com uma mordida, geralmente de um cachorro. Milhões de partículas do vírus são injetadas bem fundo no tecido. E o alvo dele não é o sangue, mas sim a rede de comunicação do corpo todo, os neurônios. Uma vez que ele está dentro do neurônio, o vírus precisa chegar no centro de comando da célula. E para fazer isso, ele basicamente sequestra o sistema de entrega da própria célula, uns motores chamados dineína, que são, olha só, 10 vezes mais complexos que o próprio vírus. Usando só uma de suas 5 proteínas, o Lissa pega uma carona expressa pelo nervo. Mas aí fica aquela pergunta, né? Com toda essa atividade rolando, cadê o sistema de defesa do corpo? Por que ele simplesmente não reage na hora? Bom, normalmente, quando um vírus invade, as células que foram infectadas soam o alarme. Elas liberam umas proteínas chamadas interferons. Esses alarmes avisam as células vizinhas para elas se defenderem e, mais importante, eles forçam as células infectadas a mostrarem pedacinhos do vírus em janelas de exibição, como se dissessem: "Ei, tô infectado aqui, me destruam". Só que aqui vem a primeira grande jogada do Lissa. Ele bloqueia a produção desses interferons. Sem alarme, o sistema imunológico nem fica sabendo que tem uma invasão acontecendo. O vírus se torna completamente invisível. E assim, escondido, o vírus vai viajando, pulando de neurônio em neurônio. É como um monstro paciente se movendo devagarinho pela rede neural, indo em direção ao seu objetivo final. É uma jornada lenta, silenciosa, que pode durar semanas, meses ou até anos, dependendo de onde foi a mordida. Quando o vírus finalmente chega no tronco cerebral, o jogo entra na sua fase final, o checkmate. É só aqui que o sistema imunológico finalmente se dá conta de que tem algo muito, mas muito errado acontecendo. E aí ele envia sua tropa de elite, as células T matadoras, para eliminar o inimigo. Em qualquer outra infecção, esse seria o momento da virada. Mas o Lissa, com suas 5 proteínas, tem uma última carta na manga. Ele faz com que os neurônios infectados mostrem uma ordem de autodestruição para as células T que estão chegando. Basicamente, as defesas mais poderosas do corpo recebem a ordem de cometer suicídio assim que chegam no campo de batalha. É o checkmate. E aqui tem um ponto fundamental. O vírus não mata destruindo o cérebro. O tecido cerebral de quem morre de raiva geralmente tem pouquíssimo dano. O que ele faz é bagunçar completamente a comunicação entre os neurônios. E isso leva à confusão, à agressividade e, no final, à paralisia, porque o cérebro simplesmente perde a capacidade de funcionar. Com o cérebro sob seu controle, o vírus bota em prática seu plano de fuga. Ele faz o caminho de volta, viajando pelos neurônios para longe do cérebro, agora em direção às glândulas salivárias. Ele enche a saliva de vírus, preparando o hospedeiro que agora está agressivo para morder e continuar o ciclo. A história do Lissa é a história de um monstro quase perfeito.
Quase, porque a humanidade encontrou um jeito de derrotá-lo. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo, basta saber o seguinte: depois que os sintomas da raiva aparecem, a taxa de mortalidade é de praticamente 100%. É, de longe, o vírus mais letal que a gente conhece. E ainda assim, contra esse inimigo que parece invencível, existe uma solução que é quase um milagre. A vacina antirrábica. O que torna ela tão especial é que dá para tomar depois da exposição. Como o vírus viaja bem devagar até o cérebro, a vacina dá tempo suficiente para o sistema imunológico se preparar, montar um exército e interceptar o vírus antes que ele chegue ao seu destino. Ou seja, todos os truques do Lyssa não funcionam contra o sistema imunológico que já está preparado. Mesmo com essa ferramenta tão poderosa, a luta ainda não acabou. A raiva ainda mata cerca de 60 mil pessoas por ano, e quase metade delas são crianças. É um lembrete bem sombrio de que o monstro ainda está à espreita. Mas existe esperança. A ciência nos deu a arma para derrotar esse terror antigo, uma solução muito mais precisa do que aquela chuva de vacinas dos anos 70. E com esforço contínuo, talvez um dia, finalmente, a gente consiga banir o Lyssa para o único lugar onde os monstros realmente pertencem, o reino da nossa imaginação.